Porque a maioria nunca enriquece, a verdade que quase ninguém quer ouvir. Existe uma pergunta que atormenta milhões de pessoas no mundo. Por quê? Mesmo com tanto conhecimento disponível, com tantos livros, cursos e promessas de sucesso, a maioria continua pobre. Porque apenas uma pequena minoria parece descobrir o caminho da verdadeira riqueza, enquanto o resto passa a vida inteira lutando, pagando contas e sobrevivendo. Napoleon Hill passou mais de 20 anos tentando entender isso. Ele estudou os mais ricos e os mais pobres. Observou o comportamento dos que vencem e dos que fracassam, e ao final de sua jornada, ele chegou a uma conclusão brutal. A maioria nunca enriquece, porque se recusa a assumir o controle da própria mente. A verdade é dura, e poucos têm coragem de encará-la. A maioria vive como se fosse vítima do destino, acreditando que a vida é apenas uma sequência de acasos. Trabalham duro, seguem ordens, fazem o que todos fazem, mas nunca param para pensar por conta própria. Eu chamava isso de drifting, o hábito de vagar pela vida sem direção, sem propósito, sem consciência. É o estado mental da multidão. As pessoas que seguem o fluxo, que deixam que o ambiente, a mídia, os outros e as circunstâncias decidam por elas. Elas vivem reagindo, nunca criando. E esse é o primeiro motivo pelo qual a maioria nunca enriquece, porque não pensa, apenas reage. Napoleon Hill dizia que pensar é o trabalho mais difícil que existe, e é por isso que tão poucos o fazem. Pensar exige disciplina, exige enfrentar os próprios medos, exige tomar decisões, e decidir é arriscar. A mente comum foge do risco. Ela quer segurança, conforto, previsibilidade. Mas o paradoxo é cruel. Ao buscar segurança, a maioria perde a liberdade. E ao buscar conforto, perde o crescimento. O resultado é uma vida morna, previsível, limitada, sem grandes derrotas, mas também sem grandes vitórias. A riqueza nunca nasce do medo. Ela nasce da coragem. Coragem de pensar diferente, de sair do rebanho, de assumir riscos calculados. E, acima de tudo, coragem de acreditar quando ninguém mais acredita. Napoleon Hill descobriu que existem 2 tipos de pessoas no mundo: as que deixam o ambiente controlá-las e as que aprendem a controlar o ambiente através da mente. A maioria vive no piloto automático. Acorda, trabalha, reclama, dorme e repete. Reclamam da sorte, do governo, da economia, da vida, mas raramente olham para dentro. Acham que o problema está fora, quando na verdade o problema está nos pensamentos que repetem todos os dias. Toda manhã, ao acordar, essas pessoas se alimentam de medo, dúvida e negatividade. Ligam a TV, veem tragédias, abrem o celular e comparam suas vidas com a dos outros. Sem perceber, programam o subconsciente para fracassar. Hill escreveu: "O homem se torna o que ele pensa o dia inteiro." E se tudo o que você pensa é medo, escassez e limitação, é exatamente isso que você cria. Outro motivo pelo qual a maioria nunca enriquece é a falta de um propósito definido. Hill dizia que o maior pecado do ser humano é viver sem um objetivo claro. Porque quem não sabe o que quer, acaba aceitando qualquer coisa. As pessoas querem ser ricas, mas não sabem por quê. Querem ganhar mais, mas não têm um plano. Querem liberdade, mas continuam presas ao que as destrói. Vivem desejando um resultado, sem mudar o comportamento. E enquanto isso, os que têm um propósito seguem em frente, mesmo sem garantias. Eles caem, levantam, recomeçam, ajustam a rota, mas nunca param. Porque sabem o que querem e sabem por que estão lutando. Hill observou que a clareza de propósito era a característica número 1 de todos os milionários que estudou. Eles tinham uma direção, uma meta e uma obsessão. Enquanto os outros se distraíam, eles focavam. Enquanto os outros desistiam, eles persistiam. A diferença entre o fracassado e o bem-sucedido raramente é talento.
é propósito e consistência. A maioria também não enriquece, porque vive dominada por medo e indecisão. O medo é o inimigo invisível da mente humana. Ele paralisa, distorce, sabota. O medo faz você duvidar de si mesmo, procrastinar, recuar quando está a um passo do sucesso. E a indecisão é o irmão gêmeo do medo. Quem não decide, estagna, e quem estagna perde oportunidades. Hill dizia que o universo recompensa os decididos. Quando você escolhe um caminho com convicção, a vida conspira a favor. Mas quando hesita, tudo se desfaz. Quantas vezes você já teve uma ideia, um impulso, um chamado e não agiu? Quantas oportunidades deixaram de existir porque você esperou o momento certo? A verdade é que o momento certo nunca chega. O sucesso pertence a quem age com coragem, mesmo com medo. Outro motivo devastador, a influência do ambiente. A maioria vive cercada de pessoas negativas, céticas, que ridicularizam sonhos, e o subconsciente absorve isso sem filtro. Você se torna semelhante às pessoas com quem mais convive. Se anda com os que duvidam, começa a duvidar. Se anda com os que acreditam, começa a acreditar. Hill chamava isso de mastermind, a união de mentes em harmonia. É por isso que ele dizia: mostre-me com quem você anda, e eu lhe direi seu destino financeiro. A maioria nunca enriquece porque está cercada por quem já desistiu. E quem convive com desistentes, inevitavelmente desiste também. Mas talvez o motivo mais profundo de todos seja este: a maioria nunca enriquece porque tem medo de merecer. Sim, medo de merecer. Medo de ser criticado, invejado, rejeitado. Medo de se destacar. Medo de ser livre. O inconsciente coletivo ensina que o dinheiro é sujo, que enriquecer é egoísmo, que quem prospera é corrupto. E, sem perceber, as pessoas criam uma barreira mental contra a abundância. Querem prosperar, mas carregam culpa. Querem riqueza, mas têm medo do julgamento. Napoleon Hill dizia que a mente humana só pode atrair o que aceita. Se você acredita que o dinheiro é algo errado, o subconsciente fará de tudo para mantê-lo longe dele. Por isso, o primeiro passo para a prosperidade é curar a relação com o dinheiro. Entender que riqueza é apenas energia e que o dinheiro amplifica quem você já é. Se você é generoso, o dinheiro o tornará ainda mais. Se é egoísta, também. O problema nunca é o dinheiro. O problema é a mente que o usa. A verdade, que quase ninguém quer ouvir, é que a pobreza é uma escolha inconsciente. Dura, eu sei, mas verdadeira. Enquanto a maioria culpa o sistema, os ricos estudam o sistema. Enquanto a maioria espera oportunidades, os ricos criam oportunidades. Enquanto a maioria busca atalhos, os ricos constroem fundamentos. E enquanto a maioria sonha dormindo, os ricos sonham acordados e agem. O segredo, segundo Hill, é simples, mas exige coragem. Assuma o controle da sua mente. Pare de pensar como a massa. Pare de consumir o que o mundo quer que você consuma. E comece a construir o seu próprio pensamento. Pense com propósito. Haja com fé. Cerque-se de quem acredita em crescimento. E nunca, jamais, aceite viver aquém do seu potencial. A maioria nunca enriquece porque não acredita que pode. Mas aqueles que acreditam, inevitavelmente encontram o caminho. A decisão está diante de você. Agora, continuar sendo parte da maioria, ou começar a pensar como a minoria que cria, decide e conquista. Lembre-se, ninguém nasce destinado à pobreza, mas muitos escolhem, sem perceber, permanecer nela. Você pode mudar isso hoje. Comece controlando seus pensamentos. Comece alimentando sua mente com propósito e coragem. Porque, como Napoleon Hill ensinou, a riqueza começa onde termina o medo. Você é o mestre do seu destino. Você é o capitão da sua alma. Napoleon Hill, esta é a verdade que quase ninguém quer ouvir.
mas aqueles que a compreendem e agem nunca mais voltam a ser os mesmos. Bem-vindo ao despertar da sua consciência de riqueza. Bem-vindo ao Riqueza Destravada.